Eles são os personagens mais misteriosos da Bíblia. Saíram de uma terra desconhecida em direção a Belém, levando presentes para Jesus Cristo e depois desapareceram. Eles foram os primeiros peregrinos cristãos, mas não sabemos de onde vieram nem para onde foram depois. Os três reis magos são um dos maiores mistérios da Bíblia. Detetives do passado. Os Três Reis Magos. A Catedral de Colônia é a maior construção gótica do norte da Europa e foi erguida por um único motivo: abrigar os ossos dos três reis magos. Eles estão dentro desse santuário de ouro e talvez estas sejam as únicas relíquias restantes de pessoas que realmente conheceram Jesus. Eu procurei os três reis magos durante anos. Normalmente, trabalho com múmias, as relíquias não são minha especialidade, mas os ossos deste santuário são diferentes. Eles podem ser de verdade. Antes do programa acabar, vou mostrar a vocês coisas sobre os ossos dos três reis magos que ninguém nunca viu antes. Vamos voltar aqui, mas antes vamos ver o que realmente sabemos sobre os três reis magos. A imagem deles está em milhões de cartões de Natal. Nós os vemos ajoelhados ante o bebê Jesus, oferecendo-lhe seus presentes. Mas a maior parte daquilo em que acreditamos não está na Bíblia. É uma lenda urbana, acrescentada muito mais tarde. Venha comigo até uma loja de cartões e eu vou mostrar o que estou querendo dizer. Não. Não, não. Ah, esse aqui. Esse aqui, ó, vejam esse. Esse é um bom exemplo. O que é que tem nesse cartão que não está na Bíblia? As coroas. A Bíblia não diz que eles eram reis. Isso foi acrescentado depois. E o cometa? A maior parte dos astrônomos concorda quando diz que os reis magos não estavam seguindo um cometa, nem mesmo uma estrela. Mas vamos falar disso depois. Vamos continuar. Não, aqui, vejam isso. Podem ser os camelos. Os reis magos chegaram com certeza em camelos. Mas quer saber? A Bíblia não diz nem que eles eram três. Vamos ver o que ela realmente diz. Na Bíblia, há 4 versões da vida de Cristo, os 4 evangelhos. Mas os 3 reis magos só são mencionados em um deles, o Evangelho de São Mateus. A cópia mais antiga do Evangelho de São Mateus está aqui, no Magdalen College, em Oxford. São apenas alguns fragmentos, trazidos por um turista que esteve no Egito em 1901. Mas os estudiosos acreditam hoje que eles foram escritos enquanto Jesus Cristo ainda estava vivo. Portanto, a história dos 3 reis magos é um dos documentos mais antigos do cristianismo. A história é contada em apenas algumas poucas linhas do Evangelho de Mateus. Homens sábios, seguindo uma estrela, vieram do leste para Jerusalém e perguntaram a seu governador Herodes: onde está aquele que nasceu o rei dos judeus? Herodes os enviou a Belém, onde ofereceram ao menino mirra, olíbano e ouro. E depois, misteriosamente, como haviam aparecido, eles desapareceram. Nós os conhecemos como Baltazar, Melquior e Gaspar. Mas isso também não está na Bíblia. A Bíblia não diz nem se eram 3 reis. Todo mundo acredita nisso porque eles trouxeram 3 presentes. A Bíblia também não fala de qual país eles vieram. Ela só diz: homens sábios vieram do leste, perguntando onde está aquele que é nascido rei dos judeus. Mas podemos tentar descobrir de onde eles vieram. A maior pista é a palavra original que a Bíblia usa para descrevê-los: magos. Mago é uma palavra persa e não grega como o resto do Evangelho. E ela significa sacerdote persa, um seguidor da antiga religião de Zoroastro. Então, para sabermos mais sobre os 3 reis magos, precisamos ir à Pérsia, o local onde hoje é o Irã. Esta chama está queimando há 2000 anos. Nunca foi permitido que isso saísse daqui. É um túmulo sagrado zoroastrista, um dos poucos que restaram do tempo dos 3 reis magos. Os zoroastristas acreditavam, assim como os judeus, na vinda de um Messias, que nasceria de uma virgem e seria anunciado por uma estrela.
Então os magos procuravam uma estrela e esperavam que ela os levasse a um Messias. Há uma outra pista que liga os 3 reis magos à Pérsia Antiga. Este mural do século VI, que fica em Ravenna, na Itália, é uma das mais antigas obras cristãs do mundo e mostra os 3 reis magos. Dá para ver o que eles estão vestindo? Chapéus pontudos, túnicas e calças. Essa é uma outra pista. Lembre-se dela, porque você vai vê-la novamente. Este é o sítio arqueológico mais famoso da Pérsia Antiga, o complexo do Palácio de Persépolis. Ele está em ruínas, mas nos dá mais uma pista da origem dos 3 reis magos. E a pista está aqui, na grande escadaria ao leste, que leva ao centro do palácio. Aqui os persas retratavam as diferentes pessoas do seu império. Mas aqui está o que eu estava procurando, os partos. Eu estou interessado neles porque os partos haviam conquistado a Pérsia e, na época em que Cristo nasceu, eles comandavam o país. Dá para ver o que estão vestindo? Calças. Ninguém usava calças no Antigo Oriente Médio, com exceção dos partos. De forma que, se os 3 reis magos eram da Pérsia, era assim que eles deveriam estar vestidos, com túnicas, calças e chapéus pontudos. Assim como o retrato dos 3 reis magos de Ravenna. Então podemos concluir que os 3 reis magos vieram da Pérsia. Agora vamos descobrir quando eles visitaram o menino Jesus. Para descobrir isso, precisamos saber quando Jesus nasceu. Quando será que ele nasceu? Não foi quando você pensa que foi, e a culpa dessa confusão se deve a um monge chamado Dionísio. Pediram para ele que construísse um novo calendário cristão para substituir o calendário romano pagão. Como um bom cristão, Dionísio decidiu iniciar seu calendário com o nascimento de Cristo. Ele achava que sabia quando Cristo havia nascido. Mas, infelizmente, Dionísio era um matemático desatento e cometeu alguns erros. Ele baseou seus cálculos no número de anos que cada imperador passou no governo de Roma. Aqui está uma lista padrão dos imperadores romanos do tipo que Dionísio deve ter usado. Lembre-se que ele estava contando de trás para frente o número de anos de cada imperador, somando seus anos de reinado para chegar à data de nascimento de Cristo. O problema aconteceu bem aqui, com Augusto. Cristo nasceu durante seu reinado. Agora, olha os anos que ele reinou. De 31 a.C. até 14 depois de Cristo. Lembre-se disso. Eu vou virar a página e você vai ver. O mesmo Augusto. Mas veja as datas. 27 a.C. e 14 depois de Cristo. 4 anos sumiram. Como isso aconteceu? Durante os 4 primeiros anos do seu reinado, Augusto governou com seu próprio nome, Otávio. E Dionísio, quando estava fazendo seus cálculos, esqueceu esses 4 anos. Então seu calendário ficou 4 anos defasado. Mas ele cometeu outro grande erro. Ele esqueceu do ano 0. Agora pense nisso. Você se lembra da virada do milênio? Saímos do ano de 1999 para o ano 2000. E o ano seguinte foi 2001. Quando Dionísio fez seus cálculos, ele foi do ano 1 antes de Cristo para o ano 1 depois de Cristo. Ou seja, o ano após o nascimento de Cristo. O calendário deveria ter um ano 0, mas ele se esqueceu. Então seus cálculos estão 5 anos defasados. E ainda estamos vivendo com esse erro desde então. Isso significa que a celebração da virada do milênio de 2000 deveria ter acontecido em 1995. Essa passou em branco. E Jesus nasceu por volta do ano 5 ou 6 antes de Cristo. Bom, agora sabemos o ano certo. Mas em que dia Jesus nasceu? Quando Dionísio estava elaborando seu calendário, a data exata já havia sido esquecida há muito tempo. E a igreja convenientemente adotou a data de uma celebração romana que acontecia no meio do inverno, o nascimento do Deus Sol, Sol Invictus, que caía no dia 25 de dezembro. Essa data não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, mas esse é o motivo pelo qual comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro. Então, como é que descobrimos a data verdadeira do nascimento de Jesus?
Para calcular a data do nascimento de Jesus, temos que voltar aos 3 reis magos, que em algum momento em torno do século V ou VI a.C., estavam seguindo uma estrela. Temos que descobrir quando alguma estrela se comportou como a estrela de Belém. Lembra-se do que diz a Bíblia? Nossos 3 magos do Oriente viram uma estrela anunciando o nascimento de Cristo, o que os levou à corte de Herodes em Jerusalém. Agora, se conseguirmos descobrir quando, entre os séculos V e VI a.C., uma estrela dessas apareceu, podemos descobrir a data do nascimento de Jesus. A Bíblia nos conta que a estrela não era visível a eles todo o tempo. Ela reaparece quando eles saem de Jerusalém e vão para a cidade de Belém, poucos quilômetros ao sul. E eis que a estrela que tinham visto quando no Oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Então a estrela que estamos procurando levou os 3 reis magos da Pérsia Antiga para Jerusalém e depois desapareceu para reaparecer novamente no sul, levando os reis até Belém. Que tipo de estrela poderia fazer isso? Durante séculos, as pessoas tentaram descobrir o que havia guiado os 3 reis magos, mas ninguém havia conseguido uma teoria que se encaixasse com a descrição da Bíblia. Até agora. Deixe-me apresentar o homem que solucionou o problema. A solução para o mistério da estrela de Belém começa com esta moeda. Ela é romana e mostra um carneiro olhando para uma estrela e intrigou o professor Michael Molnar. Ele é o da direita, um astrônomo da Universidade de Rutgers que seguiu a trilha dos 3 reis magos. Hoje, o professor Molnar não é apenas astrônomo, mas um especialista em astrologia antiga que sustenta a ideia de que a posição das estrelas e dos planetas influencia a atividade humana aqui na Terra. O professor Molnar sabia que os astrólogos antigos associavam o signo de Áries, o carneiro, com a Judéia. Esta moeda o fez pensar: qual será o evento no céu que aconteceu sob o signo de Áries que os 3 reis magos podem ter visto? Você pode me mostrar o que os 3 reis magos teriam visto no céu? Claro, Bob, claro. Para entender a estrela de Belém, precisamos pensar como um astrólogo de 2000 anos atrás. Este programa pode nos levar de volta no tempo. E aqui dá para ver que entre as estrelas nascendo no leste temos Vênus. Essa aqui é Vênus? Isso mesmo. Tá bom, e entendi. depois Saturno. Sei. E bem aqui, onde nós não podemos nem ver, é a Lua, que está muito próxima do Sol. Vamos parar neste ponto aqui e nós temos Júpiter. Esse aqui é Júpiter? Júpiter. A peça-chave aqui é Júpiter, porque naquela época Júpiter era a estrela régia, a estrela dos novos reis. Então Júpiter era a estrela régia, mas era um planeta. E eles enxergavam como se fosse uma estrela e determinava a realeza quando um rei nascia. Exato, é isso mesmo, Bob. Agora eu vou lhe mostrar onde isso aconteceu. Foi entre as estrelas de Áries, o carneiro. Esta é a chave, é a grande chave para toda a interpretação. Este foi o primeiro dia que ele apareceu no leste como uma estrela da manhã. Para os astrólogos, isso indicava que Júpiter estava na força máxima para a criação de um novo rei. Por causa desse ponto, vemos que Júpiter está em Áries, e isso quer dizer que o rei vai nascer na Judéia. É isso. Então eles foram até o rei Herodes para descobrir onde, em qual cidade esse Messias iria nascer. O professor Molnar descobriu uma coisa que ninguém havia percebido em 2000 anos. Na época do nascimento de Cristo, aconteceu um evento absolutamente único no céu. Mas você tem que ser um astrólogo muito habilidoso para saber disso. Os sinais dizem que o Rei dos Reis iria nascer na Judéia. E Molnar chegou, inclusive, à data. 17 de abril do século VI a.C., a mesma época que os estudiosos acreditam que Jesus nasceu. Mas será que há alguma coisa na Bíblia que dá apoio à data do professor Molnar? Eu acho que sim. A nossa teoria sugere que Jesus nasceu em abril, mas precisamos de mais indícios. A nossa pista é o que a Bíblia diz sobre os pastores. Eles estavam vigiando os rebanhos à noite. Esta é uma pista da época do ano em que Jesus nasceu. Nosso especialista é Abraão, um bom nome bíblico, e ele trabalha como pastor em Belém há 70 anos.
Se alguém sabe alguma coisa, esse alguém é ele. Ele diz que os rebanhos só saem à noite durante 6 meses do ano, de abril a setembro. Nenhum animal é deixado ao relento em dezembro, pois faz muito frio em Belém. Então sabemos que Jesus não nasceu em dezembro. Mas durante a primavera, os animais passam as noites nos pastos. E isso apoia a teoria do professor Molnar, de que Jesus nasceu no dia 17 de abril. Ele acredita que os 3 reis magos, quando observavam o céu do leste, viram esses sinais e iniciaram a longa jornada até Jerusalém para saudar o novo rei dos judeus. Ir da Pérsia a Jerusalém 2000 anos atrás era uma grande empreitada. Em linha reta, são mais de 3.000 quilômetros atravessando o deserto da Arábia. E é bom lembrar que quando os 3 reis viram os sinais no céu no dia 17 de abril, o verão estava para começar. Para evitar o calor, eles podem ter esperado até setembro antes de iniciar a jornada. Vejam, eles começaram na Pérsia. Esse é o Irã moderno. E Jerusalém está aqui. Mas eles não vão pegar uma rota direta. Para isso, eles teriam que cruzar um grande deserto. O que eu acho que eles fizeram foi sair da Pérsia, entrar no local onde hoje é o Iraque, a antiga Babilônia, e seguir pelos rios Tigre e Eufrates. Assim teriam uma fonte de água. Depois, numa faixa mais estreita, eles cruzaram o deserto para Alepo. De Alepo, é fácil chegar a Jerusalém. Eu não posso ter certeza de que essa é a rota que eles fizeram, mas tenho certeza de que levaram meses até Jerusalém. Mas por que eles foram para Jerusalém e não seguiram diretamente para Belém? Bom, a estrela que eles estavam seguindo só os levava para uma área geral, a Judéia. O sinal do dia 17 de abril dizia: um grande rei nascerá na Judéia. Ele não dizia em qual cidade. Quando eles chegaram em Jerusalém, a capital da Judéia, era inverno. O menino Jesus já estava com vários meses de idade. Infelizmente, para os nossos 3 reis magos, eles estavam entrando num território perigoso. Herodes, o rei que os romanos haviam colocado no trono da Judéia, era dado a ataques de fúria violentos. O vilão da Bíblia merecia a reputação sanguinária. Ele já havia matado uma esposa, vários filhos e centenas de oponentes políticos. Mas também foi um dos maiores construtores de todos os tempos. Herodes construiu a cidadela no topo de Massada, uma montanha íngreme onde os judeus travaram a última batalha contra as legiões romanas. Herodes também construiu o imenso templo do monte em Jerusalém. Hoje, quando os judeus rezam em frente ao Muro das Lamentações, estão rezando em frente a um muro construído por Herodes. Embaixo da cidade de Jerusalém há um mundo perdido. As cavernas de onde ele extraía as pedras para seus projetos. Centenas de pedreiros trabalharam com a luz de lâmpadas a óleo, cortando blocos para o Muro das Lamentações e o segundo templo que ele rodeia. Herodes reconstruiu o segundo templo no Monte do Templo e os 3 reis magos devem ter subido esses degraus quando procuravam por Jesus. Esses degraus levavam a um lugar aberto tanto para os judeus quanto para os gentios. Era aqui que as pessoas vinham atrás de informações e fofocas. Os 3 reis magos devem ter passado por aqui para descobrir onde o novo rei Jesus havia nascido. Mas havia um problema. Os espiões de Herodes descobriram que havia 3 estrangeiros fazendo perguntas difíceis e lhe contaram o fato imediatamente. No outono do século VI a.C., quando os 3 reis magos estavam em Jerusalém, Herodes não andava muito feliz. Ele estava com várias doenças e sentia uma dor constante. Para que ele se aliviasse, seus criados reais o transportaram pelo Mar Morto para que ele tomasse banhos terapêuticos nas fontes de Zara, hoje em dia a Jordânia.
Herodes sofria de uma doença crônica dos rins e gangrena dos genitais. Isso causava nele uma coceira intensa, dor nos intestinos, convulsões e paranoia. Não era divertido. E ele então foi a uma dessas fontes banhar o corpo doente. Eu espero que isso lhe tenha dado algum alívio, porque quando os 3 reis magos apareceram, ele teve problemas ainda maiores. Então você tem um rei paranoico, com uma dor física constante, que recebe a notícia de que 3 estrangeiros estão andando por Jerusalém perguntando: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? A Bíblia diz que Herodes ficou perturbado com a notícia. Eu posso dizer por que ele ficou perturbado. Havia uma profecia sobre a chegada de um Messias, que libertaria os judeus da opressão romana. Se isso acontecesse, Herodes estaria acabado. Mas apesar da dor terrível, coceira e paranoia, Herodes conseguiu se manter calmo. Ele reuniu seus sacerdotes para descobrir se eles sabiam alguma coisa sobre o novo rei dos judeus. Provavelmente eles estavam a par de várias profecias do Antigo Testamento que diziam que o rei dos judeus nasceria em Belém. Então contaram a ele que Belém seria o local de nascimento do novo Messias. Numa noite de dezembro há 2000 anos, Herodes se encontrou com os 3 reis magos em seu quartel-general em Jerusalém. A Bíblia nos conta que isso foi feito em segredo. Herodes não queria que ninguém soubesse que havia nascido o novo rei dos judeus que poderia substituí-lo. Então ele enviou os 3 reis magos para Belém e disse: quando vocês o encontrarem, me mandem notícias, para que eu também possa adorá-lo. Herodes não queria adorar o novo rei, mas sabia que se ele enviasse seus soldados, a criança seria escondida. Herodes estava usando os 3 reis magos para seus próprios fins. Provavelmente preocupados com os violentos ataques de fúria de Herodes, os 3 reis magos foram embora imediatamente, viajando à noite por ruas onde fica hoje a parte armênia de Jerusalém. Era uma viagem de 8 quilômetros dali até Belém e, mais uma vez, a Bíblia conta que eles viram uma estrela. O Evangelho de São Mateus nos conta: a estrela que tinham visto quando no ocidente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Durante séculos, as pessoas se perguntaram o que aquilo queria dizer. Mas hoje nós sabemos. Lembre-se que, antes de tudo, foi uma configuração astrológica única que levou os 3 reis magos para Jerusalém. E agora parecia que uma estrela estava fazendo algo bastante impossível novamente, guiando os 3 reis magos até Belém. O que poderia ser isso? Vamos perguntar ao nosso especialista, o professor Molnar. Mike, temos os 3 reis magos em Jerusalém. O que eles podiam estar seguindo quando foram de Jerusalém para Belém? Bom, vamos dar mais uma olhada no programa e vamos ver qual foi o movimento de Júpiter desde o dia 17 de abril do século VI a.C., quando ele estava no leste, até dezembro. Agora vamos acelerar o tempo e ver o que acontece com Júpiter. Certo, ele está se movimentando. Ele para e volta. Isso. Ele vai para trás. É isso exatamente. Ele fez esse caminho no céu. E a maneira que os astrólogos descrevem isso é dizendo que Júpiter foi adiante, foi para frente. Agora, há uma ligação interessante na Bíblia, porque os registros bíblicos dizem que a estrela foi adiante deles. Então o professor Molnar consegue explicar o que ia adiante deles significa na Bíblia. Mas será que ele consegue explicar o se deteve sobre o lugar onde estava o menino? Agora veja o céu como ele era visto de Jerusalém. Lá está Júpiter. Certo. E embaixo, nesta direção, fica Belém. Certo. E adivinhe entre qual constelação está Júpiter? Em Áries, o Carneiro. Áries, o Carneiro, exatamente. Então, para os astrólogos, o céu estava se movendo, mas Júpiter, a estrela régia, não estava se movendo. Júpiter não estava se movendo entre as estrelas, estava parado. As estrelas se movimentam, o céu se movimenta. Mas Júpiter se deteve sobre Belém. Então tudo tem a ver com Júpiter. Exatamente, Bob. A estrela de Belém era Júpiter. A teoria dele é a única que explica tudo. Primeiro, ela explica como Júpiter e os sinais astrológicos levaram os 3 reis magos a Jerusalém. Depois, ela explica como Júpiter guiou os 3 reis até Belém e nos deu, inclusive, a data do acontecimento.
19 de dezembro do século VI a.C. O conhecimento de astrologia antiga do professor Molnar resolveu um mistério de 2000 anos. Inacreditavelmente, hoje em dia, ainda podemos encontrar o local exato onde os 3 reis magos viram a estrela sobre Belém. Estou seguindo a rota que vai de Jerusalém a Belém. E nos primeiros quilômetros, a gente não consegue enxergar a cidade. Mas quando a gente sobe esta colina, vê que ela ainda está lá. Foi aqui que os 3 reis magos viram a estrela que os levou ao seu objetivo, Belém. Então a estrela os levou até Belém no dia 19 de dezembro do século VI a.C. Isso significa que Jesus já estava com 8 meses de idade. Mas onde será que eles encontraram a Sagrada Família? Esta é a Igreja da Natividade. Ela foi construída sobre uma pequena gruta, como a Miriam's Kitchen. Acredita-se que foi aqui que Jesus nasceu. Ninguém pode ter certeza de que este é o ponto exato, mas o local foi reconhecido como lugar do nascimento de Jesus apenas 160 anos após sua morte. Então foi aqui, nesta gruta, onde os 3 reis magos deram a Jesus os presentes trazidos da Pérsia: ouro, olíbano e mirra. Mas por que esses 3 presentes? O ouro é fácil de entender. Ele é o metal mais precioso da Terra, um presente óbvio para ser levado pelos 3 reis magos. Mas por que olíbano e mirra? Eles são apenas seiva de árvore. Eu vou explicar por quê. O olíbano e a mirra eram mais valiosos do que o ouro e eram exportados para todo o mundo antigo. Hoje, ainda há pessoas que vêm ao bazar de especiarias do Cairo para comprar olíbano e mirra por causa de problemas digestivos. Mas não era por isso que os 3 reis magos valorizavam tanto esses produtos. No Egito Antigo, o incenso feito de olíbano e mirra era considerado o aroma dos deuses. Mesmo hoje, na Igreja da Natividade, nuvens de olíbano e mirra ascendem aos céus. Que presente seria mais apropriado para um novo Messias? Então, a história real dos 3 reis magos nos força a mudar a nossa ideia da natividade. Jesus não nasceu numa estalagem. Foi numa parte da casa onde os animais ficavam. O menino Jesus está bem numa manjedoura, mas os 3 reis magos não estavam lá no nascimento. Quando eles chegaram a Belém, Jesus não era um recém-nascido. Ele já estava praticamente engatinhando. Mas os pastores, tudo bem, eles poderiam estar lá. Também temos que desistir da ideia de que o nascimento aconteceu no dia 25 de dezembro. Provavelmente Jesus nasceu no dia 17 de abril. Mas eu não acho que vamos mudar o Natal por causa disso. Então agora é hora dos 3 reis magos voltarem para casa. Mas e o pedido de Herodes para que eles o informassem da localização exata de Jesus? A Bíblia nos conta algo muito interessante sobre esse acontecimento. Ora, sendo por divina revelação avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, eles regressaram à sua terra por outro caminho. É interessante que essa informação tenha chegado até os reis magos num sonho, porque acredita-se que os magos persas podiam fazer magia e interpretar sonhos. A nossa palavra magia vem de mago. Você se lembra dos chapéus pontudos que os magos usavam? Essa é a origem do nosso chapéu de bruxo, desde Merlin até Harry Potter. Os sonhos são apropriados às habilidades dos 3 reis magos. Os magos eram famosos no mundo antigo pela interpretação dos sonhos. Os 3 reis magos poderiam ter um livro dos sonhos. Um livro que se pode consultar para descobrir o significado dos seus sonhos. Eu queria ter um livro dos sonhos dos magos para mostrar, mas não tenho, nenhum sobreviveu. O que eu consegui foi um egípcio,
E eu acho que ele pode nos dar uma boa ideia de como funcionava. Eu vou lhes mostrar. Digamos que você tenha um sonho no qual esteja velejando. Você olha nesta coluna. E aqui está. Velejar. Depois você vai até esta coluna e vê o que significa. É uma coisa boa. Aqui diz, você estará com seus amigos. Como magos, os 3 reis eram muito bons na interpretação de sonhos. Eles conseguiam identificar quando o sonho vinha de Deus e o que significava. Quanto mais pistas reunimos sobre os 3 reis magos, mais sentido faz a história da Bíblia. Pense nisso. Na Bíblia, 3 reis magos são guiados pelo conhecimento dos céus e da interpretação dos sonhos. Exatamente as habilidades nas quais sabemos que os magos eram treinados. Então foi graças ao sonho que os 3 reis magos voltaram para casa por outro caminho sem deixar Herodes saber quem era Jesus. A Bíblia nos conta que Herodes mandou matar todos os meninos de até 2 anos que havia em Belém. Numa caverna perto da igreja da Natividade em Belém, você pode ver ossos que simulam os ossos dos inocentes massacrados por Herodes. Mas por que as crianças de até 2 anos de idade? Se os 3 reis magos tivessem encontrado Jesus logo após seu nascimento, assim como todos nós fomos levados a acreditar, não haveria necessidade de matar crianças até essa idade. Ele poderia ter assassinado apenas aquelas com até 6 meses. Mas a teoria do professor Molnar nos mostra que os 3 reis magos não encontraram Jesus antes de seus 8 meses de idade. Além disso, Herodes não sabia exatamente quando ele havia nascido. E matar crianças de até 2 anos de idade é o tipo de comportamento que podemos esperar dele. É um lugar muito tocante, mas não sabemos quantos anos esses ossos têm. Se você observar atentamente, dá para ver que muitos são de adultos. Há ossos longos e crânios grandes e desenvolvidos demais para serem de criancinhas. Mas como foi que Jesus escapou? José e Maria, alertados do plano selvagem de Herodes, fugiram para o Egito. Pode ser até que eles tivessem levado Jesus, que já não era mais bebê, para visitar as pirâmides e a esfinge. Até os dias de hoje, há peregrinos que vão visitar uma árvore que há no Cairo porque acreditam que ela marca o ponto onde a Sagrada Família parou para descansar. E há uma história que apoia essa ideia. 3 anos antes do nascimento de Jesus, Cleópatra, a rainha do Egito, importou as famosas árvores de Galaad, da Judéia, para essa área do Cairo. É provável que ela também tenha trazido jardineiros da Judéia para cuidar dessas árvores. E 30 anos depois, quando Maria, José e Jesus fugiram para o Egito, foram para a comunidade de seus compatriotas. 2 anos depois, quando Herodes morreu, eles voltaram para casa. É aqui que a Bíblia termina a história dos 3 reis magos. Vamos dar uma olhada no mosaico do século VI de Ravenna. Lembre-se de que foi lá que vimos os 3 reis magos com chapéus pontudos e calças. Olhe atentamente para seus rostos. Um tem uma barba branca, ele é velho. Outro tem a barba negra, é um adulto. E o mais jovem não tem nenhuma barba. No século VI, havia uma tradição que dizia que os 3 reis magos tinham idades diferentes. Há outra tradição que diz que eles foram enterrados juntos. E eles ainda podem estar juntos, mas num lugar absolutamente inesperado. A última parada da nossa inacreditável jornada dos 3 reis magos é um lugar onde ninguém poderia imaginar. Colônia, na Alemanha. E quase tão impressionante quanto esta jornada é a catedral construída para abrigar seus restos mortais. Você está vendo isso? Não é uma cruz tradicional. É uma estrela.
a estrela que os 3 reis magos seguiram. Estas paredes protegem o que pode ser a relíquia mais sagrada de toda a cristandade: os ossos dos 3 reis magos. Pode ser que seus restos estejam aqui há mais de 8 séculos. Este é um dos maiores tesouros medievais do mundo. Não há nada igual. Uma obra de arte religiosa incrivelmente forte que domina a catedral. Mas o que há aqui dentro pode ser ainda mais incrível. Dá para ver o painel no alto? Ele é removível. E atrás dele estão os crânios dos 3 reis magos. Mas será que são realmente os crânios dos 3 reis magos? O problema é que durante a Idade Média foram forjadas centenas de relíquias falsas, supostamente da época de Cristo. Um inventário das relíquias de catedrais da Europa consegue convencer qualquer um de que a possibilidade desses ossos serem dos 3 reis magos é remota. Paris tem a coroa de espinhos da crucificação de Cristo. Roma tem o cordão umbilical de Jesus. Aachen tinha seus coeiros ou roupas de bebês. Trier tem seu manto. E Brooks, um pouco do seu sangue. Além disso, 3 diferentes cidades da França dizem que estão com a cabeça de João Batista. Mas todas essas relíquias são da Idade Média e só apareceram a partir do século VIII. Então, se os ossos da catedral forem medievais, as chances de que eles sejam falsos são grandes. Será que podemos provar que esses ossos são anteriores à Idade Média? A resposta é sim. E a prova está na parede da catedral do século XIV. Queremos saber se os ossos dos reis magos são anteriores à Idade Média. Aqui há uma prova. Você está vendo essa mulher com a coroa? Ela é a mãe do imperador romano Constantino, Santa Helena. E os ossos dos 3 reis magos estão aqui por causa da inacreditável compulsão de Helena pelas compras. No século IV, Helena comprou várias relíquias associadas à vida de Cristo. Agora, está vendo esta caixa? Os ossos dos 3 reis magos estão dentro dela. Helena comprou os ossos dos 3 reis magos e os levou para a sua cidade, Constantinopla. É disso que se trata. Mas Constantinopla foi só a primeira parada dos 3 reis magos. A pintura mostra os ossos chegando em Colônia, cerca de 800 anos atrás. Agora pense no que as pinturas da parede nos contam. A relíquia não pode ser uma falsificação medieval. Nós conseguimos rastrear esses ossos de Colônia até Santa Helena, no século IV. Mas será que há algum outro indício de que esses ossos sejam tão antigos? Eu acho que sim. A nossa próxima pista é o tecido que envolvia os ossos dos 3 reis magos. Dá para ver esses 2 pequenos fragmentos roxos? Essa tinta veio da Fenícia, a área à direita no Oriente Médio. Ela não foi feita na Europa. E a tecelagem é da Síria, do século II ou III depois de Cristo. Antiga demais para ser uma falsificação medieval. Ainda estamos no jogo. Pode ser que os ossos sejam verdadeiros. O tecido está bom, mas a minha especialidade são as múmias, e eu adoraria colocar as mãos nos ossos. No entanto, faz séculos que ninguém tem permissão para examinar esses ossos. Só que eu tenho um plano B. Eu tenho a única foto dos crânios por trás deste painel. Vamos lá! Pronto! Ah! Vamos lá! Vai! Na minha universidade, CW Post, temos um ótimo departamento de tecnologia da informação. É difícil, mas vamos ver se dá para conseguir alguma coisa com essa foto. Oi, Trish. Oi, Bob, tudo bem? Tudo. Tá aqui o disco. Se você conseguir colocar e pegar a imagem, eu mostro o que eu quero. Ah, tá bem. Eu acho que a imagem tá bem clara. Deve funcionar. Deixa eu mostrar. Tá, aqui está a sua Olha, imagem. aqui é o relicário e dentro estão os corpos dos 3 reis magos. Estamos procurando a parte de trás dos crânios. Eu só estou interessado nos crânios.
Tá, só esta área aqui? É, só os crânios. As coroas também são boas, seria perfeito. Agora, vamos ver como é que isso vai parecer. Tudo bem, é assim que isso vai parecer. Isso vai ser ótimo. Dá pra ampliar e conseguir uma imagem boa mesmo ou vai ficar confusa e granulada? É, aqui você tem uma imagem com uma qualidade gráfica excelente. Acho que vai dar pra ampliar. Ótimo. Quer imprimir Eu isso? quero sim, por favor. Tá soltando. Tá vendo, é isso aí. Perfeito, hein? Muito bom. Essa é a nossa foto. Ela é linda. Eu acho que dá pra descobrir alguma coisa. Mas deixa eu mostrar o que eu queria ver. Aqui está a parte dos crânios dos reis magos. Essa área aqui é chamada de sutura. O crânio é formado por vários ossos e esses ossos se encontram nas suturas. Agora, deixa eu mostrar um crânio verdadeiro de uma pessoa jovem. Tá aqui, ó. Dá pra ver as suturas. Como esse indivíduo é jovem, as suturas ainda estão abertas e são claramente visíveis. Quando você vai ficando mais velho, elas ficam menores, mais apertadas. Esta aqui é um crânio verdadeiro de uma pessoa velha. E dá pra ver que as suturas sumiram. Quase não dá pra ver porque os ossos estão próximos. Agora, vamos olhar para os nossos reis magos. Este crânio é como este aqui. É de um jovem. As suturas estão abertas. E este rei, dá pra ver algumas suturas nem tão fechadas, mas também não estão abertas. É um indivíduo adulto. E aqui dá pra ver claramente que esse crânio é de um velho. Não dá pra ver as suturas, estão fechadas. Isso é muito legal. Essa é a história que vem sendo contada há séculos sobre os 3 reis magos. Um deles é jovem, o outro é adulto e o outro velho. E isso ficou confirmado. Esses ossos pertencem a um jovem, a um adulto e a um velho. Para mim, procurar os 3 reis magos foi uma experiência fascinante. Não é a minha especialidade, de forma que tive muitas surpresas. A fotografia não é uma prova cabal. Não podemos concluir que os crânios são dos 3 reis magos. Mas não é surpreendente ver que isso é uma possibilidade quando reunimos todos os indícios. Esses ossos podem ser rastreados até o século IV. Eles não são o tipo de falsificação comum da Idade Média. A tinta roxa e o tecido são do Oriente Médio. A área geográfica está certa, não são europeus. As suturas dos crânios sugerem que há um indivíduo jovem, um adulto e um velho. As mesmas idades das lendas antigas. A conclusão? Pode ser que os ossos sejam verdadeiros. Esse túmulo pode conter as relíquias mais sagradas do cristianismo. Nós devemos muito aos 3 magos. Bob, não pegue os seus A presentes. ideia dos presentes de Natal vem dos 3 reis magos. Ah, olha! É uma caixa. Todo Natal, os amigos se reúnem na minha casa para um ritual que chamamos de Saco dos Presentes de Natal. O que eles não sabem é que devem esse ritual aos 3 reis magos. Todo mundo traz um presente e coloca no saco. Depois tiramos a sorte para ver quem pega o seu primeiro. Enfeite musical com boneco de neve. Ah, bonito! Aqui tem um livro. Nossa! 10 mumiazinhas! Que legal! É bem louco e todo mundo se diverte. Mas a ideia de dar presentes no Natal vem dos 3 reis magos, que levaram olíbano, mirra e ouro para o menino Jesus. Há ainda um outro hábito que devemos aos nossos reis persas. Os persas antigos apertavam as mãos. Esse costume não era grego, romano, egípcio, nem hebreu. Outras culturas cumprimentavam, faziam reverências, abraçavam, beijavam ou até levantavam os chapéus. Mas um aperto de mão é um gesto de amizade e honestidade persa. Então, todas as vezes que você apertar a mão de alguém, pense nos 3 reis magos e em sua extraordinária jornada. Versão brasileira, DPN Santos.